Apocalipse capítulo 8, versículo 1. Nesta noite eu quero falar sobre o fim do sétimo selo. Apocalipse capítulo 8, verso 1. O fim do sétimo selo. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Os irmãos já acharam? Todos que acharam, diz amém. Amém. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Fechamos nossos olhos. Senhor nosso Deus e Pai, nós agora, Senhor, pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia nos nossos corações, nas nossas vidas, dependendo inteiramente do Senhor nesse instante. Pai, confirma a Tua presença em nosso meio. Ó Deus, queremos, ó Pai, que o Senhor nos ajudará através da porção de Tua palavra. Queremos que o Senhor está aqui, Pai, para proporcionar para nossos corações, para nossas almas, a alegria, a vontade, o desejo de servir o Senhor cada vez mais na Tua palavra. Senhor Deus, ajuda cada um de nós, Pai, ajuda cada irmão, que nosso entendimento seja mais clarificado. No nome do Senhor Jesus, abençoa cada um, Pai. Confirma a Tua palavra e abençoa a leitura da Tua porção. No nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Grande Deus. Glória a Deus. Eu creio que esse assunto, eu já falei dentro desse assunto quase umas 50 mensagens, somente sobre o sétimo selo. E já demos vários temas, vários títulos sobre esta abertura do sétimo selo. E muitos estudos, muitas palestras sobre este selo. E nessa noite eu quero falar sobre o fim do sétimo selo. Mas antes de nós entrarmos no assunto, eu quero ler o parágrafo 40 da mensagem Não te estripe no teu próprio entendimento. Bem, na verdade, o parágrafo 41, quero ler aqui o que o irmão Brana diz, antes de nós entrarmos no assunto. Nós sabemos que o que é mais perturbador hoje, no seio do eclesiástico, no seio da igreja, o que é mais discutido, o que é mais falado, nós vemos hoje uma disseminação muito grande por meio da interpretação. Se as pessoas tivessem o conhecimento e o entendimento de que tudo que nós vemos nesse mundo, em termos de decadência, em termos de pragas como doenças, enfermidades, com todo tipo de pecado, maldade, assassinato, morte, doenças mentais, hospitais, penitenciária, prostituição, lascívia, adultério. Se as pessoas soubessem que tudo isso aconteceu por causa de um desvio bem pequeno na palavra. Foi por causa de um pequeno desvio na palavra. Em outras palavras, Satanás tentou
trazer para a igreja, porque Eva representa a igreja. Satanás tentou melhorar os pensamentos de Deus. E os pensamentos de Deus não precisam de ser melhorados, porque o pensamento de Deus é eterno. O primeiro pensamento dele foi correto, é correto e sempre será. Sua primeira atitude, sua primeira ação, seu primeiro desejo foi correto. No entanto, nós vemos, se as pessoas soubessem que todo esse caos que existe no mundo hoje foi causado por causa de uma pequena interpretação. Uma pequena interpretação muito polida, muito articulada, no qual despertou na igreja, ou seja, em Eva, o desejo de ser igual a Deus, conhecendo o bem e o mal, ou seja, o desejo de ser Deus, né? Porque esta é a maneira de Satanás sempre querer fazer. Quando o homem coloca a sua própria interpretação, ele quer ser igual a Deus, ele quer melhorar os pensamentos de Deus. Quando Satanás quis ser igual a Deus lá no céu, Deus o expulsou. E quando Satanás disse para Eva, se os seus olhos abrirem, você será igual a Deus, sabendo o bem e o mal. Aí Deus teve que expulsá-los do jardim. E é assim que acontece. Nesse parágrafo 41 da mensagem Não te estribes em teu próprio entendimento, o profeta Irmão Branham disse: nós vemos isso aqui claramente na Bíblia, que quem sabe eu poderia estar errado, mas em meu pensamento não penso que esteja, porque isto é, não te estribes do teu próprio entendimento de coisas. Se você se estriba no seu próprio entendimento, por isso que Pedro, melhor dizendo, ele disse que nenhuma escritura na Bíblia é de particular interpretação. Não há nenhuma escritura de particular interpretação. Elas são interpretadas por Deus quando Deus dá-nos a interpretação no sentido de revelação. Porque a escritura já está interpretada. Deus não precisa de nenhum intérprete. Não precisa interpretar a palavra. A palavra só necessita de revelação. Amém, irmãos? Por isso que com a revelação, Deus te dá o entendimento daquela palavra escrita. Não a interpretando. Não edificando escolas, seminários para estudar, para fazer estudos sobre a palavra. Porque não se conhece a Deus pelo estudo, se conhece a Deus pela fé. E a fé é uma revelação. Se conhece pela fé. É Deus que abre o entendimento para compreender as Escrituras. Amém. Se Deus não tivesse aberto o entendimento dos discípulos para compreender as Escrituras, não adiantaria nenhuma escola que eles fizessem. Não adiantaria nenhuma escola em que eles fossem. Se Deus não tivesse abrido o entendimento dos discípulos para compreender as Escrituras, não tinha escola, não tinha faculdade, não tinha seminário, não tinha professor, não tinha ninguém que poderia capacitá-los de compreender o que era entregue somente pelo Espírito Santo. Amém. Então, as coisas sobrenaturais de Deus, elas são reveladas sobrenaturalmente. Então o irmão Branham diz: se você se estriba no seu próprio entendimento, olha só o que ele diz: você está predestinado a sair fora da palavra. Parágrafo 41. Se você se estriba do seu próprio entendimento, então você está destinado a sair fora da palavra, fora da estrada certa. Você não pode estribar-se no teu entendimento de ninguém.
quando isto se refere à vida. Amém? Então, o irmão Brana diz isso aqui. No parágrafo 121 da mensagem, o terceiro êxodo, ou seja, no parágrafo 118, melhor dizendo, 118, o profeta irmão Brana diz o seguinte: esta é a coisa que traz a maldição. É o que traz a maldição. Esta é a coisa que traz maldição no meio do povo. Quando o homem tenta injetar suas próprias ideias sobre coisas. Vê? Ou seja, a maldição vem quando o homem tenta colocar sua própria interpretação. E quando existe uma interpretação da palavra que põe o homem fora da palavra, Paulo disse que podemos amaldiçoar pelo evangelho de Paulo. Gálatas 1:8. Ele disse que mesmo ele, ou um anjo vindo do céu, anunciar outro evangelho fora do que ele pregou, seja amaldiçoado. Amém, irmãos? Amém. Seja amaldiçoado. Não amaldiçoando pessoas, mas amaldiçoando a interpretação. Amaldiçoando a doutrina, o ensinamento errado. Na mensagem O Rapto, parágrafo 17, ele diz: vê você? Em 2 Timóteo 3,8 diz: Janes e Jambes resistiram a Moisés. Quem era Moisés? Profeta de Deus. Assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Isso quer dizer, reprovados quanto à revelação. Ou seja, são reprovados porque não têm a mesma fé que tinha Moisés. Quem está entendendo? Amém. São reprovados porque não tinha a mesma fé que Moisés tinha. Não tinha, porque resistiam à verdade. E quem resiste à verdade, ele não é da verdade. Veja, são imitadores que vêm com toda classe de tonterias para confundir as pessoas. Agora, este rapto que está por suceder, arrebatamento, e também tudo que Deus tem em sua palavra, sempre há algo que sai para tratar de confundir o plano de Deus. Esse é o propósito de Satanás, como disse aqui o irmão que vem de Las Vegas. O mundo é o domínio de Satanás e Las Vegas era o quartel-general. Falando de Las Vegas, lá nos Estados Unidos, uma cidade do deserto, toda iluminada. Eu sei que, por certo, Satanás é o Deus deste mundo. Toda nação sob os céus é controlada por Satanás. O mundo jaz no maligno. Porém, Jesus, em verdade, tomará domínio deste mundo algum dia. Satanás o ofereceu uma vez e Jesus o rejeitou, porque sabia que no futuro ele seria herdeiro do mundo. Escarnecedores, examinemos esta palavra apenas antes de seguir adiante. Faz como que 2 semanas eu estava lendo o jornal aqui em Tucson e li que houve um cidadão da Inglaterra que disse que a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo foi apenas uma coisa fingida. Olha só, escarnecedores. E Jesus disse que antes da sua vinda, Pedro escreveu isso no capítulo 3, 2 Pedro, se não me engano, ele disse que antes da sua vinda haveria escarnecedores, dizendo: onde está? Onde está a promessa de sua vinda? Porque desde os dias dos nossos pais, avós, tataravós e assim por diante, dizem que ele viria, até hoje não veio. Então, quer dizer, escarnecedores, que viriam escarnecer, que viria fazer um escárnio, escarnecedores. Veja, olha só que afirmação esse homem fez. Diz que a crucificação de Jesus Cristo foi uma coisa fingida. Ele dizia que foi um acordo entre Pilatos e Jesus. Olha só.
Que blasfêmia! Escarnecedores antes da aparição do Senhor Jesus Cristo, antes da vinda do Senhor Jesus. Escarnecedor. Nós temos hoje uma classificação de escarnecedores. Nós temos aí homens que fazem novelas, que põem certas coisas concernentes à religião, combatendo. Nós temos aí peças teatrais que falam sobre religião, escarnecendo. Show de stand-up com piadas, humoristas fazendo piadinhas com o nome de Jesus Cristo e outras coisas mais, tudo religião. Outro dia Madonna fez um clipe dançando, rebolando na cruz, na cruz, né? Aquela tal de Lady Gaga também, toda pelada na cruz e assim por diante. Escarnecedores que viriam no tempo do fim. Pessoas que viriam escarnecendo, escarnecedores, né? Teve um pregador aí que não é da mensagem, mas ele foi pregar em determinado lugar aí, mas tinha muita gente, pregador desses denominacionais conhecido, e também no mundo da política. Ele foi pregar e duas moças, na frente do palco assim, se levantaram e ficaram grudando uma na outra na língua, uma das duas. Porque esse pregador prega contra essas coisas. E elas foram lá com esse intento de atrapalhar a reunião. Elas se atracando e beijando uma com a outra. Escarnecedores no tempo do fim. Demônios estariam aqui nessa terra, entre as pessoas, agindo desta maneira. Então observe, e não há maneira de censurá-lo ou refutá-lo. Vê você? Então este homem diz que a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo foi uma coisa fingida, e dizia que foi um acordo entre Pilatos e Jesus, e que ele unicamente foi ali para se fazer famoso, e não há maneira de censurá-lo ou refutá-lo, porque todas as coisas de Deus se tem de receber por fé. Amém, irmãos? Amém. Temos que crer nelas. Este homem continuou explicando como era isso que pôde acontecer. Então, veja bem, escarnecedores. Nós vemos pessoas, por exemplo, que antes viveram dentro da Bíblia e hoje estão fora da Bíblia, negando a própria Bíblia. Hoje nós vemos pessoas que viveram o tempo todo dentro da mensagem, agora estão fora da mensagem e agora estão negando a mensagem. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Então, vamos falar um pouquinho sobre o sétimo selo, o fim do sétimo selo. O irmão Branham diz na mensagem, em uma das suas mensagens, que o sétimo selo vem sendo anunciado desde Gênesis. O sétimo selo vem sendo anunciado desde Gênesis. Agora, nós observamos que o sétimo selo, o irmão Branham nos explica, nos ensina, que o sétimo selo é o fim de tudo. É o fim das eras, é o fim do tempo, é o fim da igreja, é o fim do tempo, é o fim de todas as coisas. É o fim. Agora, vejam bem, quando o irmão Branham pregou o sétimo selo, ele disse que o sétimo selo abriu para ele de uma forma tríplice. De uma maneira tríplice. Quero que vocês prestem atenção, porque isso aqui, irmãos, isso aqui ajuda a nossa fé. Amém. Às vezes, vocês ficam esperando uma mensagem avivalística, que é muito bom, que é ótimo. Às vezes, e nós, às vezes, temos que nos enfatizar um pouco nessas coisas que é para nós mesmos, que é para a noiva. Amém? Amém? Que é para a noiva. Essas coisas que levam à perfeição, né? Mas, vejam bem, o profeta irmão Branham disse que o sétimo selo abriu de uma forma tríplice. Mas antes disso, eu quero ler o parágrafo 231. Ele diz o seguinte:
devemos lembrar que este sétimo selo é o fim do tempo, de todas as coisas. É o fim de tudo. Veja, é o fim de tudo. Aí está. É o fim das trombetas, é o fim das taças, é o fim até do tempo. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Mombrana disse que abre até a contagem do milênio. Porque no milênio ainda tem tempo. Milênio ainda se conta o tempo. Milênio é 1000 anos. Amém. Amém, irmãos? Amém. O milênio ainda é o tempo ainda. Faz parte do tempo ainda. Mesmo que você esteja num corpo glorificado, que é um corpo eterno, mas você estará no milênio, que é 1000 anos, é um tempo. Os irmãos estão entendendo? Amém. Aí ele diz no parágrafo 233, tudo acaba neste selo, neste sétimo. É o fim da era da igreja, o fim do sétimo selo. Também é o fim das trombetas. Agora, presta bem atenção. Presta bem atenção. Quem vai tocar a sétima e última trombeta? Não é os 2 profetas de Apocalipse 11? É o fim das trombetas com ele. Amém, irmãos? Amém. Então o sétimo selo continua. Nós tivemos os selos revelados, nós tivemos o conhecimento do que é os selos, mas o selo continua. O selo continua com o arrebatamento da igreja, o selo continua com a ceia das bodas, o sétimo selo continua com o milênio. Então, observe que o sétimo selo, ele é revelado e é conhecido no tempo. O sétimo selo só deixará de ser revelado e conhecido e manifestado quando acabar o tempo. Enquanto nós estivermos no tempo, tempo da noiva, tempo de arrebatamento, tempo de milênio, tempo de bodas, enquanto há tempo, o sétimo selo ainda está. Amém, irmãos? Amém. Então, quando acabar o tempo, aí o sétimo selo deixa de manifestar, deixa de ser conhecido. Agora, quero que vocês observem isso aqui. Parágrafo 235. Ele diz: é isto que é o sétimo selo. Ele simplesmente encerra o tempo para o mundo. Amém? Amém. Está vendo? Encerra o tempo para o mundo. Quando entrarmos no milênio, estamos entrando com o sétimo selo. Você fala assim, pastor, como assim? Explica isso para nós. Porque ainda tem ministério de filiação ainda para poder continuar. Amém. Tem o ministério de filiação, que é filho de Davi. O filho de Davi que se assentará no trono de seu pai. Jesus Cristo reinando 1000 anos. Amém. É um tempo, amém, irmãos? Amém. Ainda se fala de tempo. Então isto é o que é o sétimo selo. Ele simplesmente encerra o tempo para o mundo. Encerra o tempo para isto. Encerra o tempo para aquilo. Encerra o tempo para aquilo outro. Para aquilo outro. Vê? Encerra o tempo. Ou então, termina as eras, aí entra o tempo das bodas. Entra o tempo dos 3 anos e meio. Aí termina os 3 anos e meio, aí entra o tempo do milênio. Vai o tempo. Na hora que terminar o milênio, que ainda faz parte do tempo, aí encerrou tudo. Amém, irmãos? Amém. Glória. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Amém. Meu Deus, será que os irmãos estão deixando escapar? Ele encerra o tempo. Tudo simplesmente termina naquele sétimo selo. Amém? Porém, quando o sétimo selo se abre, ele é revelado de uma forma tríplice. No parágrafo 300 da mesma mensagem, o sétimo selo, o irmão Branham diz o seguinte, veja, é isso mesmo? Ele diz aqui no, 248, melhor dizendo, 248, ele diz, quão certo eu estou aqui de pé na plataforma nessa noite, eu tive a revelação que revelou, está em um modo tríplice,
De tal modo falarei com vocês através da ajuda de Deus, para desdobrar. Revisemos isto. Aqui está a revelação. E você? Aí está. Ele disse que quando o sétimo selo lhe foi revelado, lhe foi aberto, estava de uma maneira tríplice. Amém? Amém. Vejam bem, estava de uma maneira tríplice. No parágrafo 253, ele diz: se Satanás tivesse conseguido apanhar isso, ele poderia ter feito um grande estrago. Há uma coisa que ele não sabe. Vejam bem. Agora, ele pode interpretar qualquer coisa que ele desejar. É aí que está o negócio. Se Deus não revelou, o diabo tenta interpretar para aqueles que têm comichão nos ouvidos. Daqueles que ficam coçando os ouvidos. Coçando para saber o que é, sendo que Deus não revelou. Se Jesus disse que daquele dia e hora ninguém sabe, o próprio Jesus naquele corpo se retirou, porque Jesus se retirou de saber. Deus retirou-se da parte humana, que teve princípio no seu nascimento e fim no dia que ele morreu, o corpo, o filho gerado. Deus não permitiu que nem esse corpo gerado, que teve princípio e fim, Deus não permitiu que nem este corpo, na qual ele usou, Deus não permitiu que ele soubesse. Ele mesmo disse: nem os anjos e nem o filho. Amém, irmãos? Os irmãos estão compreendendo? Amém. Nem o filho nem os anjos, mas somente com ele. Deixou com ele esse segredo. Aí como o diabo vem através dos seus intérpretes, com comichões nos ouvidos. Não, isso é isso, isto é aquilo, isso quer dizer isto, isso quer dizer aquilo. Ou seja, viria com comichões nos ouvidos. Quem está entendendo? Amém. Interpretando a palavra. Aí o profeta irmão Branham diz no parágrafo 253, dizendo, sétimo selo: se Satanás tivesse conseguido apanhar isto, ele poderia ter feito um grande estrago. Há uma coisa que ele não sabe. Agora, ele pode interpretar qualquer coisa que ele desejar e personificar qualquer tipo de dom. Eu espero que vocês estejam aprendendo. Mas ele não pode saber. Não está nem mesmo escrito na palavra. E havendo aberto o sétimo selo, houve silêncio por causa meia. Nem escrito está. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Nem escrito estava. Nem escrito estava. É um segredo total. Os anjos, tudo mais se calou. Se eles tivessem feito um só movimento, poderia ter escapado alguma coisa. Mas quando o sétimo selo se abriu, houve silêncio por quase meia hora. Pararam de tocar. Tudo parou. Tudo no céu. É o poder de Deus. Veja. Aí o irmão Branham diz no parágrafo 300. Vejam bem. 300. Veja bem. O irmão Branham disse que quando o sétimo selo abriu para ele, abriu numa forma tríplice. Tríplice. Vejam bem, quero que vocês prestem atenção, que nessa forma tríplice, primeira, segunda, terceira, é quando acaba tudo. Vocês estão entendendo? Aí ele fala assim, parágrafo 300, ele diz o seguinte: existem três grandes coisas que prosseguem com isso. E uma foi mostrada ontem, falando do sexto selo, quando ele pregou o sexto selo. Quando ele pregou o sexto selo, dia 23 de março de 1963. E uma se abriu ontem, sexto selo. E a outra foi agora de manhã, perguntas e respostas sobre os selos. E agora, nesta noite, a outra está numa língua desconhecida. Amém? Amém. Mas eu estive de pé, bem ali, e olhei diretamente naquilo.
e esta é a terceira puxada se aproximando. Amém? Amém. Veja bem, ele disse que abriu numa forma tríplice. Os irmãos estão entendendo? Uma forma tríplice. Quero que vocês prestem bem atenção. De uma forma tríplice. Observe que o próprio irmão Branham diz que o próprio sexto selo também abre numa forma tríplice. Parágrafo 387, ele diz: descobrimos também que o sexto selo, quando abre também de um propósito triplo. Aqui estavam os propósitos. A primeira coisa foi que a virgem Nécia teria de passar pelo período da tribulação. Vejam bem, o sexto selo já foi revelado, mas não aconteceu ainda. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Já foi revelado. O sexto selo já foi revelado. Primeira coisa, se foi aberto de uma forma tríplice, se ele tem um propósito triplo, e o primeiro começa com as virgens nécias sendo purificado, ou no período da tribulação, então só foi revelado para nós, mas não aconteceu ainda. Amém? Amém. Não aconteceu ainda. Enquanto que a primeira parte do mistério tríplice do sétimo selo, primeira parte já aconteceu, segunda já aconteceu. Amém, irmãos? Amém. Vejam bem, ela tinha que ser purgada, falando das virgens nécias, de seus pecados de incredulidade e de ter rejeitado a mensagem. Isto faz no período da tribulação. Vemos que terminam aqui em Apocalipse 7. Quando a noiva sobe, no capítulo 3 de Gênesis, só volta no capítulo 19 para o milênio. Enquanto que as virgens nécias estão sendo purificadas até o capítulo 7 de Apocalipse. Quer entender, irmão? Veja, entre o capítulo 6 e 7 de Apocalipse, nós vemos ali que elas estão sendo purgadas vindo de grande tribulação. Vejam, foram dadas a elas vestes brancas. Isto não é a noiva já foi com o noivo. Amém, irmãos? A noiva já foi no arrebatamento. Mas a igreja que fica para trás, que não se encheu do azeite, do Espírito Santo, aquela virgem Nécia, que era virgem, mas não se encheu o bastante do Espírito Santo, mas cochilou, ficam para trás para serem purificadas na grande tribulação. Mas a virgem prudente, que manteve suas lâmpadas acesas e com seu recipiente cheio do Espírito Santo, vai com o noivo. Amém, irmão? Amém. Vê? Mas é a igreja, as pessoas. Vê? Aí está. Vejam. Observe outra época de purgação. A primeira já passou, agora a segunda. A segunda é para Israel. Quando ele se juntar, este é o segundo ajuntamento. Olha só, quando Israel se ajuntar. Deus purga Israel no período da tribulação. Virgem Nécia está sendo purgadas aqui, na grande tribulação, fora da Palestina. E lá dentro da Palestina, quando a noiva sobe, 3 anos e meio resta para os judeus, e ali, entre milhões que estão na Palestina hoje, que estará sendo perseguida naquele tempo, somente 144 mil é que serão salvos. Amém, irmão? Somente entre esses milhões, Deus apenas tirará 12 mil de cada tribo. Você fala assim, pastor, eles estão todos misturados? Como é que eles ficaram 2.000 anos, quase 2.000 anos longe da sua terra, voltou para lá em 1948, quando terminou a Segunda Guerra, quando a figueira brotou? Como que eles sabem qual tribo eles pertencem? Olha, irmão, talvez eles não sabem porque perdeu a linhagem de quase 2.000 anos, quando a Jerusalém foi destruída. Mas Deus sabe onde está. Amém, irmão? Deus sabe onde está. Deus sabe onde
essas 12 mil de cada tribo, Deus sabe onde está. Elas estão todas misturadas ali. Ninguém sabe quem é quem. Mas quando aqueles dois profetas, Moisés e Elias, estiver pregando ali, na Palestina, Apocalipse 11, as duas testemunhas, as duas oliveiras, os 144 mil sairão. Amém? Amém. Está tudo misturado lá. Agora observe, no parágrafo 387, o sexto selo abre de um modo triplo, é o propósito. Então a segunda coisa é a purgação de Israel, quando se ajuntar. Este é o segundo ajuntamento, porque o primeiro já foi quando a figueira brotou. Quem entendeu, irmãos? Amém. Em 48. Veja, haverá uma seleção de 144 mil, e eles também serão purgados. Deus está purgando Israel. Isso porque deixou Cristo, teve que ser esparramado pelo mundo, mas Deus prometeu a Jeremias que eles voltariam de novo. Amém, irmãos? Amém. E a figueira brotou em 48, quando eles voltaram para a terra natal, a Palestina. E hoje é um estado independente, com sua bandeira, com sua moeda, com sua cadeira na ONU. É um estado independente. Armas químicas, biológicas, armas nucleares. É um país totalmente agora defensor. Amém? Amém. Veja, observe. Então, a terceira coisa nesse sexto selo é a terra inteira sendo purgada pelo Amargedon. Amém, irmãos? Amém. Porque o sexto selo fala de purgamento, fala de tribulação. Quem está entendendo? Amém. O sexto selo é pura tribulação. O sexto selo é pura tribulação. Tribulação. Tribulação entre os ímpios, purgando as virgens nécias, ao mesmo tempo purgando os judeus, tirando 144 mil, 12 de cada livro. E no final dos 3 anos e meio, Deus purificando a terra com a queima total, que é Malaquias 4, não deixando nem raiz nem ramo. Amém, irmãos? Amém. Que é a queima, fogo, para purificar a terra e a noiva descer, depois de 3 anos e meio de bodas, descer para a terra para viver com Cristo 1000 anos. Amém? Amém. No milênio. Os irmãos estão captando, irmãos? Amém. Então o irmão Branham, ele disse que este sétimo selo abriu-se para ele, abre-se com uma forma tríplice, de uma maneira tríplice. Se você observar, vocês que leem, se vocês leem, assim tem o hábito de ler, porque eu creio que o cristão deve ler. Mas, irmão, se vocês notarem, observar, que nesta última era tudo termina numa forma tríplice. Tudo termina numa forma tríplice. Ó, são 3 etapas da graça: justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. Amém? Amém. Para obter o novo nascimento. Os irmãos, né? São 3 puxadas. Primeira puxada, segunda puxada, terceira puxada. São 3 etapas da abertura. Primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa. Os irmãos estão entendendo? A descida de Cristo aqui, o anjo forte, de Apocalipse 10:1, é em 3 etapas. Isso está lá em 1 Tessalonicenses 4:16. E o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Alarido é a mensagem. Amém, irmão? Amém. Alarido, primeiro, voz de arcanjo. Segundo, e trombeta de... Tudo está em forma tríplice. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos estão compreendendo? Amém. A restauração começa com 3 mensageiros: Lutero, João Wesley e William Branham. Os irmãos estão entendendo? Amém. Tudo. E são os 3 últimos anjos, os 3 últimos que gritam os 3 últimos ais. Então, Jesus, por exemplo, veio em nome tríplice de 3 filhos. Filho do homem, profeta. Filho de Deus nas eras, dispensação do Espírito Santo. Filho de Davi, no milênio. Amém, irmãos? Amém. Tríplice. Os irmãos estão entendendo? Amém. Deus tem 3 títulos maiores: Pai, Filho e Espírito Santo. Uma maneira tríplice de se revelar e dar-se a conhecido entre os seus filhos. Amém, irmãos? Amém. Mas um único Deus com o nome Senhor Jesus Cristo. Amém.
Então observe que tudo é de uma maneira tríplice. Tudo é terminado de uma maneira tríplice. Filho do homem, ele vem como profeta para revelar-se, para dar-se a conhecer. 3 anos e meio, seu ministério, o ministério do Filho do Homem, 3 anos e meio. A metade da última semana de Daniel. Depois ele vem nas eras da igreja, a dispensação do Filho de Deus, Espírito Santo, aquele que estava andando no meio dos 7 castiçais de ouro. Apocalipse 1:13. Um filho do homem, um ancião. Amém, irmãos? Amém. É o Espírito Santo andando no meio dos 7 castiçais, durante 7 eras da igreja, o Espírito Santo. Depois que esse Espírito Santo é levado daqui com o arrebatamento da igreja, ele volta no milênio, um reino restaurado, filho de Davi. Amém? Amém? Os irmãos compreenderam? Então observe bem aqui. Quero que vocês prestem atenção nisso aqui. Agora nós vamos entrar na parte profunda. 399, o 7º selo. 399, o 7º selo. Ele diz o seguinte: aqui, quando o 7º selo, quando ele o abriu, ele aqui é Deus, ele também o omitiu novamente. Omitiu no tempo de Jesus, há 2 anos atrás, porque daquele dia e hora ninguém, ele omitiu. Quando chega no tempo de abrir o 7 selos, ele também omite. Amém? Amém. Omite. Ele omitiu novamente. Então vemos que isto é um mistério completo. Portanto, não é hora ainda para que este mistério seja conhecido. Na verdade, é manifestado. Portanto, viemos até aqui, no tempo de Branham. E o restante disto será conhecido por volta da hora que Jesus aparecer na terra novamente. Amém. Na terra, presta atenção. Ele não está falando de uma manifestação. Ele está falando do próprio Jesus quando ele retornar à terra novamente num corpo físico. Amém, irmãos? Amém. Porque na terra dos gentios ele não volta. Na terra dos gentios ele não pisa aqui fisicamente. Mas na terra dos judeus ele pisa. Amém, irmãos? Na terra dos judeus ele pisa. Quando na metade da última semana ele vai ter que aparecer para aquele remanescente, aqueles 144 mil, no final da mensagem desses 2 homens, Moisés e Elias, Apocalipse 11, no final do ministério, no final da mensagem, ele vai aparecer e vai mostrar suas mãos furadas, seu lado, seus pés, e vai dizer... Ele vai estar na praça, ali em Jerusalém. E então os judeus clamarão, chorarão e perguntarão: o que é isto? O que é isto nas tuas mãos? O que é isto? A Bíblia diz: essas feridas foi quando eu recebi na casa dos meus amigos. E ele diz: nosso Deus, nós matamos o nosso próprio Messias. Aí a Bíblia diz que eles vão chorar, prantear, e Jesus irá acalmá-los. Não, tudo isso foi feito porque Deus tinha um povo para salvar, era nós. Amém, irmão? Tudo isso foi feito para que outro povo fosse agraciado. Amém. Por isso que Deus perdoou os pecados. Por isso que Jesus disse: perdoa, porque eles não sabem o que? Não sabem o que faz. Mas só que Deus só pega 144 mil, que é os eunucos, os que não contaminaram suas vestes com mulheres. Em outras palavras, não se contaminaram com igrejas. Lá dentro da Palestina, lá dentro de Israel, está cheio de igrejas, está cheio de pináculo, está cheio de religião ali, ortodoxa, muçulmana e tudo mais. Mas esses 144 mil são puros, irmão, que não contaminaram suas vestes com igreja, com denominação. Quem entendeu, irmão? Só pode ser esses. Então observe bem, que ele diz assim: portanto viemos até aqui, o restante disso será conhecido por volta da hora que Jesus aparecer na terra novamente, para a sua noiva, veja. Ou seja, o que acontecer naquele tempo, chegar aquela hora, vamos todos apenas orar e viver uma boa vida cristã, direita, esperando pela sua vinda. Agora, amém. Nós sabemos
que o Filho do Homem, que é Cristo, manifestou aqui através da aparição. A aparição manifestou Malaquias 4, 5, 6, que foi Elias que havia de vir. Manifestou Lucas 17, 30, o Filho do Homem, a palavra feito carne, habitando em nosso meio, trazendo a verdadeira mensagem, a mensagem original, a semente original, o grão original. Amém, irmãos? Amém. O Filho do Homem se manifestou aqui, numa carne profética, um ministério profético. Porém, o próprio Filho do Homem, que é o próprio Jesus, não pisa aqui fisicamente na terra dos gentios. Ele pisará na terra dos judeus. Amém? Quando Jesus estava aqui na terra, o máximo que ele foi em Samaria. O máximo que ele foi Samaria. Foi do poço para trás. Do poço para trás. Quem está entendendo, irmãos? Porque a samaritana não estava lá dentro de Israel. E ela era uma filha de Abraão. E Jesus disse para os discípulos: é necessário que eu vou até Samaria. Por causa de uma mulher. De uma eleita. Amém, irmãos? Amém. O máximo que ele foi Samaria. E voltava atrás. De novo Palestina. De novo para a Judéia. Amém, irmãos? Amém. Se o povo entendesse essas coisas. Amém. Mas isso é só para eleito. Amém. Glória a Deus. Isso é só para revelar. Amém. Então observe bem que aí o irmão Branham está falando de novo aqui de pessoas no Pará 400. Está fazendo, se essa fita cair em alguma mão errada, de pessoas erradas, se acontecer desta fita cair na mão de algumas pessoas em algum lugar, não tentem fazer nenhum tipo de ismo fora disso. A única coisa a fazer é simplesmente continuar servindo a Deus. Amém? Amém, Deus. Oh, glória. Porque este é o grande segredo. É tão grande que Deus não permitiu nem mesmo que João escrevesse. Oh. E eu, João, quando escrever, ele me disse: não escreva, sela essas palavras. Amém. Isso é para o final. Mas na voz do sétimo anjo, quando estiver tocando a trombeta, amém? Amém. Pregando a mensagem, todos os mistérios seriam revelados. Amém, Deus. Então o sétimo selo, ele só termina quando acaba o tempo. E o irmão Branham disse que quando entra o milênio, ainda pega a casquinha do milênio, o sétimo selo ainda. O sétimo selo ainda continua evidência, porque o milênio faz parte do tempo. Quem está entendendo, irmãos? Amém. O milênio faz parte do tempo. Porém, quando ele vier na terra, é uma coisa. Quando ele vier para os judeus. Quando ele vier para os judeus. E então todo olho verá. Aí não é mistério. Aí não é mistério. Amém, irmãos? Aí não é mistério. Todo olho verá, não é mistério. Mas quando ele vier para arrebatar a noiva, é um mistério. Ele vem como ladrão de noite. Amém. Quando ele estiver lá na Palestina, aí a Bíblia diz que todo olho verá. Amém? Amém. Todo olho verá. Todo olho verá. E a Bíblia diz que quando ele começar a descer, oh irmãos, a Bíblia diz que quando ele começar, a Bíblia diz que o céu aparece uma nuvem repentinamente. E ele começa a descer do céu na nuvem. E a Bíblia diz que o mundo inteiro começa a desmaiar e dizer: oh, tem misericórdia. Quem é Deus, irmãos? A glória. Você não entendeu? Você pode observar que ele falou para os judeus, ele não falou para nós gentios. Quando os apóstolos estavam lá em Jerusalém, lá no Monte das Oliveiras, ele falou para os judeus, não falou para os gentios não. Varões galileus, esse mesmo Jesus que vocês viram entrar na nuvem, virá a mesma coisa, amém, irmãos? Para eles! Mas para nós é nas nuvens, amém, irmãos? Só que as pessoas fazem uma confusão com isso. Então quando ele vier em glória, descer, ele não vai vir de novo com o nascimento, não, irmãos. Não vai vir de novo como ele veio há 2 mil anos atrás, nascendo ali e tal. Não. Ele vai vir da forma que ele subiu e a nuvem ocultou, a nuvem abre de novo, ele desce e o mundo inteiro então clama.
começa então a clamar: ai, ai de nós, porque estamos na presença desse Todo-Poderoso. Quem é, irmãos? Aí a Bíblia diz: montes, a Bíblia diz que montes, caia sobre nós. Eles vão tentar procurar a morte e não acharão, porque não haverá nenhum lugar para esconder. Oh, poder de Deus. Amém, Deus. Aí nesse período que Jesus aparece, no finalzinho dos 3 anos e meio que resta para os judeus, assim que o arrebatamento acontecer, já começa os 3 anos e meio para os judeus, os profetas já estarão lá pregando. Nesse período, os profetas já estão mortos, os 2 profetas já estão mortos na praça de Jerusalém, já estão mortos lá. Eles foram tão perseguidos por Roma e todos os outros países que matam os profetas. É permitido que tire a vida deles, é permitido que tire. A Bíblia diz que os seus corpos ficam na praça por 3 dias, e as nações do mundo inteiro pegam avião e pega tudo, e vai tudo para lá. Vai tudo para lá para ver aqueles que aborreciam a terra, aqueles que traziam as pragas, que traziam tudo. Esses têm poder para transformar a água em sangue no dia da sua profecia. Era quem? Elias. Esses têm poder para poder fechar o céu no dia que não chova. Esse é Elias. Amém, irmão? É Deus. Moisés e Elias. Então o mundo se alegrará com a morte desses 2 profetas, ficando 3 dias na praça, e todo mundo tirando foto e tudo mais, aí vai para a mídia, e no 3º dia a nuvem abre, e uma voz do céu diz: sobe aqui. Amém, irmãos? E eles começam a flutuar da praça, subindo para encontrar, e o povo todo desmaiando de temor. Eu não quero estar aqui nesse tempo, eu quero estar com Cristo. Amém. Se o povo valorizasse essa mensagem mais um pouco. Cadê o entusiasmo? Você sabe que essa mensagem é verdadeira, irmão? Você sabe que essa mensagem é verdadeira? Então cadê seu entusiasmo? Pastor, o senhor quer que eu pule e grite? Não, se você sabe que é verdadeira, chame alguém. O profeta disse: se você sabe que isso é verdade, que essa mensagem é verdadeira, tem que haver um entusiasmo de você para ir a almas perdidas, para falar que o fim está próximo. Quem entendeu, irmão? Estamos convencidos? Estamos realmente convencidos? Então estaremos preocupados. Não é assim? Se as pessoas valorizassem o que tem na mão. Agora presta atenção no parágrafo 347. Nós estamos terminando. Lembre-se, todo este tempo, Noé esteve dentro da arca. A noiva está selada por dentro com Cristo. Veja bem. Noé é um tipo da igreja que passa pela grande tribulação. Enquanto que Enoque é um tipo da noiva que vai do arrebatamento. Enoque foi do arrebatamento antes que viesse a tribulação, antes que viesse o dilúvio. Enoque é o 7º depois de Adão. 7, tudo representando o 7. O 7ª era, é na 7ª vigília, é na 7ª era que ele vem. Amém, irmãos? Enoque é o 7º depois de Adão. E Enoque foi tomado por Deus no arrebatamento. Ele foi levado, flutuando. Um dia ele estava caminhando. Mombrana chega a fazer uma ilustração que ele estava em casa e ele era tão próximo de Deus, tão próximo, que tudo que saía de Enoque fluía a Deus. Tudo que saía de Enoque fluía a Deus. Suas palavras, seus gestos, sua comunicação, sua maneira, seu andar, seu falar, tudo refletia Deus. E Deus gostou tanto de Enoque que Deus para si tomou. Amém? A noiva tem que ser igual ao noivo. Amém, irmãos? Tudo nela tem que refletir o próprio caráter de Jesus Cristo, a qual um ponto Deus não vai ficar tão longe dela que vai arrebatar, vai ficar junto com ela. Amém. E Deus para si tomou. Será que Deus... Mas e a esposa dele? Os irmãos, né, irmão? Mas e os filhos de Enoque? E a esposa de Enoque? Deus, irmão, Deus, eu quero ele para mim. Amém, irmãos? Mas eu tenho parente, tenho tio, tenho primo, mas não quer nada comigo, não quer nada com a mensagem. Vou tomar vocês que querem comigo. Amém, irmãos? Amém. Deus para si tomou Enoque no arrebatamento. E a tribulação veio logo depois com Noé. Noé é o tipo da igreja que passa pela grande tribulação. E era a tribulação mesmo.
Quem está entendendo? Porque faz parte do sexto selo. O sexto selo é só tribulação. Aí ele diz no parágrafo 347, lembre-se todo este tempo, Noé esteve dentro da arca, a noiva está selada por dentro com Cristo, porque Cristo é a arca hoje, amém, irmãos? Se nós estamos em Cristo, estamos dentro da arca. Não existe mais, ninguém vai ser mais salvo por uma arca, vamos construir um navio, gente? Não, a arca hoje é Cristo. E se estamos dentro da arca que é Cristo, estamos selados, e por um Espírito somos formados, fomos batizados, formando um corpo, amém, irmãos? Dentro desta arca que se chama Cristo, você só entra sendo batizado por um Espírito. Não é nem batizado na água em nome do Senhor Jesus Cristo, faz parte da salvação, mas é batizado no Espírito Santo, formando um corpo, amém? Amém. Aí se você tiver, você passará pela grande tribulação. Você sobe, amém, irmãos? E Noé flutuou, ele estava acima da tribulação, ele estava flutuando em cima da tribulação. O sexto selo tem se produzido. O sétimo selo o traz de volta à terra, tá vendo? O traz de volta à terra. Seu ser físico. O sétimo selo o traz de volta à terra. Fisicamente ali na Palestina, na Judéia. Amém? Amém. Vê? Aí está. 3 é perfeição. O ministério chegou à sua perfeição quando reproduziu a Cristo novamente no natural entre seres humanos. Amém? Amém. Os irmãos entenderam, irmãos? Amém. Tem muita coisa para falar, mas a hora já adiantou e não dá mais para nós continuar. Mas nós vamos continuar em outro período, em outra ocasião. Amém? Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Isto é bom demais. Isto é churrasco na brasa. É comida misturada com fogo. É a comida. Na noite em que Israel tinha que sair do Egito, Deus disse para Moisés: Moisés, fala para o povo matar um cordeiro, depois fazer ali assar uns pães, depois pegar uma vasilhinha, pegar ervas amargosas para lembrar do tempo da aflição, do tempo de tribulação que ficou aqui no período do Egito. Come as ervas ali amargas também, come o cordeiro assado no fogo e não deixe nada para amanhã, come rapidamente, amém, irmãos? Amém. Nós temos que fazer a mesma coisa, porque estamos prestes a sair também desse Egito chamado mundo. Amém, Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos, ó Pai, pela palavra, pela mensagem que o Senhor nos deu nessa noite. Senhor, é apenas uma explanação simples, mas que isso possa ajudar muitos irmãos e muitas irmãs, principalmente aqueles que irão ouvir pela rádio, que irão ouvir pela internet, no canal, no YouTube. Deus abençoa a todos, Pai, que nós possamos, na simplicidade, ver essas coisas como elas são, Pai, não querendo de forma alguma colocar nenhuma luz sobre isto mais, porque já está tudo revelado. Não colocar nenhuma interpretação, nada, porque já está tudo interpretado. Deus interpreta a si mesmo. Deus faz conhecido a si mesmo. Ó Deus, confirma a tua palavra no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima reunião, se Deus permitir, no sábado, às 19h30. Deus abençoe.